boa noite a todos os presentes. Queria agradecer uma vez mais o convite feito pela Associação para apresentar aqui uma palestra. É para mim uma honra voltar aqui. É para mim uma responsabilidade voltar a este espaço, um sítio onde se trabalha muito a divulgação do Espiritismo, onde se trabalha efetivamente o Espiritismo na vertente kardecista como nós sabemos e nós defendemos, e vir aqui a um sítio onde felizmente tenho muitos amigos, o que torna tudo um bocadinho mais fácil, não é? Mas ao mesmo tempo com responsabilidade, venho cá então com bom grado falar-vos sobre a questão da adoção. Havia aqui muitas questões que poderíamos falar, havia aqui muitas áreas, muitos tópicos, muitas vertentes, mas esta palestra vai ter uma particularidade que só vão aperceber-se a meio da mesma. E não vou contar mais, fica o suspense até chegarmos lá. Pronto. Então, porquê é que eu trouxe até aqui o tema da adoção? Profissionalmente, eu sou enfermeiro. Trabalho no hospital e lido diariamente com algumas questões que se prendem com as crianças que ficam a aguardar por uma adoção. Crianças que são abandonadas no hospital, crianças que são abandonadas e entregues a instituições que cuidam de crianças, e esta realidade não é assim tão estranha e tão pouco frequente quanto aquilo que pensamos. Além disso, tem sido frequente no grupo de amigos haver pessoas com dificuldade em engravidar. E então, quando se fala da questão da adoção, parece que tudo estremece, porque as respostas, e certamente há aqui quem já tenha ouvido expressões como essas, do género, adotar um filho que não é meu, que eu não conheço, veem mais essa criança quase como um possível problema do que uma solução ou algo a quem elas podem, efetivamente, se quiser, dar amor. Então, tendo em conta essas questões e o medo que surge na questão da adoção, como se aquilo que nós estivéssemos a fazer iria ser diferente, sendo gerado por nós ou não. Enquanto espírita, a resposta, se calhar, é mais fácil de entender. Quando não são espíritas, como é que se trabalham estas pessoas? Como é que se consegue fazer entender àquelas pessoas que aquelas crianças precisam do mesmo amor do que qualquer uma que seja gerada por nós? Se calhar até mais, porque passaram por um processo de rejeição. Não é fácil. E eu posso-vos dizer que na instituição onde a psicóloga com quem trabalho está e é colaboradora com crianças, há mais de 50 crianças todos os anos a entrar nesta instituição aqui no Norte. É um número muito grande, tendo em conta a realidade portuguesa. Mas ainda há quem, nos dias de hoje, coloque as crianças para a adoção, não é? E não se faz aqui nenhum sentido, nem nenhum julgamento moral sobre esse processo, porque vamos lá ver à frente aqui também o cuidado que temos que ter na avaliação e nos juízos que fazemos destes seres, porque se por um lado nós aceitamos adotar um filho, não é? Se aceitamos adotar uma criança que está numa instituição, é preciso pensar que para nós darmos esse passo, é preciso alguém a rejeitar, a dar a adoção. E se calhar aquela pessoa vai ser um instrumento que poderá ser usado para nós vivenciarmos um processo de adoção, e porque a criança precisa também passar, se calhar, por aquele processo de ser um filho não biológico. E vamos falando disto ao longo da palestra e vamos então construindo aqui algumas informações. Por exemplo, outra das coisas que me foi chocando um bocadinho são as notícias que surgem, e temos aqui de junho de 2017. 43 crianças em processo de adoção foram devolvidas num ano. 43. Quando vamos ver os dados mais em concretos, temos aqui quando iniciou o processo de adoção, e isto aqui é importante fazer um parênteses. As crianças podem entrar no seio familiar e podem estar em contacto com a família, viver com a família durante 6 meses, que é um tempo de adaptação. Após estes 6 meses, se os pais adotivos, vamos usar a expressão ali que usam devolvida, se devolverem a criança à instituição, já não é considerado uma devolução, é considerado abandono, porque ao fim de 6 meses é oficializada a parentalidade daqueles pais com aquela criança.
Se for antes dos 6 meses, eles podem ser devolvidos. E destas devoluções, que é um termo muito duro, mas é o termo que eles usam, destas crianças, temos aqui alguns dados curiosos, que 20 tinham menos de 2 anos. 4 tinham menos de 1 ano. E 16 estavam entre o 1 e os 2 anos. Se nós formos ver à lista das adoções, toda a gente quer crianças o mais pequeno possíveis, o mais novinhas possíveis, se possível na bebé, que é para não ter a imagem do pai nem da percepção da adoção, não é? É assim que nós ouvimos falar na nossa sociedade, são ao mesmo tempo as mesmas que são devolvidas. E o que é mais curioso desta notícia é o seguinte, é que deste grupo que foram devolvidos, 2 tinham problemas graves de saúde, 6 tinham problemas ligeiros de saúde e 35 não tinham qualquer problema de saúde. Se achamos que as questões de saúde poderão ser o fator que faz devolver mais crianças para as instituições, vemos aqui que não. Depois, continuamos e ainda este ano, em janeiro de 2018, mais de metade das crianças para adoção estão sem acolhimento. Das 830 crianças que estavam propostas para adoção, das 8.175 que estariam também disponíveis para adoção, mas aquelas que já estavam em processo de adoção, apenas 361 foram entregues à família. 361. Mais de metade ficaram sem acolhimento. Ao vermos estes dados, e depois dizia que há mais de 2.000 pessoas na lista de espera para a adoção e a preferência são crianças pequenas, bebés, que curiosamente são aqueles que são anteriormente referidos como sendo os mais devolvidos às instituições. E dizem que a realidade é diferente daquilo que as pessoas têm. Têm crianças com mais de 6 anos, com irmãos e com problemas de saúde. Portanto, com irmãos pelo fato de não quererem separar os 2 irmãos e com problemas de saúde devido às complicações que muitas vezes trazem no processo do dia-a-dia de quem quer adotar. Então, depois desta realidade, destas notícias e de algumas vivências familiares e de amigos sobre esta questão da adoção, achei que era interessante trabalhar e perceber um bocadinho esta adoção na ótica do Espiritismo. Nós temos aqui uma pergunta que era muito simples. Qual é o significado dos filhos na nossa vida? Fazer esta pergunta num centro espírita, numa associação espírita, pode ser um viés. Então vou falar um bocadinho sobre esta visão em dois prismas. Por um lado, na questão social, vamos dizer assim, de quem não é espírita, da realidade que nos ronda, em Braga, por exemplo, e no nosso país, e depois na perspectiva espírita. Quando nós falamos dos filhos, muitas vezes disse que os filhos é a materialização do amor. Um casal que se ama tem que ter um filho que simboliza o amor entre os 2 seres. Ou que muitas vezes é o laço que vai unir aqueles 2 seres, muitas vezes quando há um problema. Todos nós ouvimos uma mãe, uma sogra, uma tia muito próxima a dizer: o que faz falta é um filho. Se tivesse um filho não tinhas tantas preocupações. E então as pessoas ainda veem efetivamente esta questão dos filhos como sendo muitos dos problemas para o nosso dia-a-dia. No entanto, é curioso perceber que muitas das vezes, quando se usa um filho para unir um casal, que é muitas vezes assim usada a expressão, vamos tentar engravidar para resolver o problema, conseguimos perceber que muitas vezes o filho efetivamente vem resolver o problema. Acaba por, muitas das vezes, vir a originar o divórcio do casal. Porque o problema é um problema interior, é um problema de casal. É cada um dentro de si, das suas vivências enquanto casal, que tem algo para resolver. Se nós vamos buscar ao exterior, a um ser que vem, as respostas para um problema que é nosso interior, não vamos encontrar solução. Portanto, essa é uma das grandes lições. Realmente eles vêm-nos trazer as respostas, mas quem vai chegar a elas somos nós, pela vivência e não pelo filho. Depois, na visão espírita, também temos de ter aqui em atenção alguns aspectos. Nós sabemos, enquanto espíritas, que os filhos, ou nas nossas vivências familiares, a nossa família mais próxima,
filhos, pais, irmãos, há uma relação espiritual que nos liga. Então, se nós sabemos disso, sabemos que aquele ser que está a vir ter aos nossos braços tem uma ligação connosco. O que acontece muitas vezes e que se ouve em muitas casas espíritas é que um filho é sempre alguém que nós temos um problema e que temos que resolver. Nem sempre é assim, que é outra realidade que também tem que ser trabalhada. Muitos destes seres que vêm como filho, vêm como um filho para consolo, para nos ajudar, para nos dar força, para nos conduzir num determinado caminho. Vem quase como um amuleto para a nossa viagem espiritual e aqui no processo evolutivo na Terra. E então é preciso também termos esta percepção do filho, não só como um problema, senão não é? Ninguém ia querer ter filhos, com medo que tudo fosse um problema, não é? Portanto, não pode ser assim. Mas há uma questão ainda mais curiosa e que eu faço agora a vocês. E os filhos adotivos? E agora aqui sim, vamos começar a trabalhar só na visão espírita. Porque estamos cá na Casa Espírita e como podíamos falar disto de várias perspectivas, vamos afunilar até aqui, a partir daqui, na visão espírita. Está bem? Quem são estes filhos adotivos? São como os outros. São como os outros. São crianças. À partida também haverá alguma ligação. Por alguma ligação. Vai haver ali um encontro. Eu tenho um amigo que me dizia assim, eu estava a pensar em adotar uma criança e então estava com muitos problemas, que era em saber qual seria a instituição que ia procurar e qual é que seria a criança que iria escolher. Então pensou, quer rapaz, quer rapariga, nem sei se rapaz, se rapariga, mais novo, mais velho, e depois não sei, e depois está a chorar, e eu vou olhar para eles, e vou gostar de todos, ou não vou gostar de nenhum, e venho-me embora, e o que é que eu faço? E ele estava aflito, não sabia qual era a escolha que havia de fazer. Quando chegou à instituição, ele diz que ia a tremer. Tremia, que era um passo para a frente, um passo para trás. Sentia que as pernas a qualquer momento lhe iam falhar. E pensou mesmo em voltar para trás. Mas, entretanto, a mulher mais corajosa lá o puxou e ele veio para a instituição, entrou e viu bastante crianças no seu espaço natural, ali a brincar, outros a fazerem trabalhos, e ficou ali a olhar para tudo, assustado, respirava de vez em quando, não é? Em pânico que ele estava, e de repente sentiu alguém lhe puxar a perna e a dizer-lhe: papá, demoraste muito a chegar. E ele, pronto, descobriu qual era a criança que ia trazer. E então, isto é curioso de vermos que quando nós às vezes pedimos uma mensagem e ficamos ali a pensar como é que vai ser, quando alguém nos faz aquilo, nós derretemos-nos logo. Nós temos logo a certeza. Ou pessoas que chegam e que dizem, uma senhora que eu também conheço, nessa tal instituição onde a minha colega trabalha, chegou à instituição, viu uma menina e disse: é aquela menina que eu quero. E a técnica disse: aquela menina está para a adoção, mas tem um problema grave de coração. Portanto, temos que lhe dizer isto porque é um fator, tem que ser operada ainda. E ela disse: é aquela menina que eu quero. É aquela. E foi aquela que trouxe. A menina foi operada, hoje está bem, já cresceu, tem, se não tenho em erro, 12 ou 13 anos, e não sabemos explicar aquela ligação. É? E estes filhos adotivos, nós achamos que não são nossos, que não... É? Como é que é esta ligação? Porque nós dizemos muitas vezes, há aqueles que foram adotados na barriga da mãe e há aqueles que foram adotados no coração. E esta é a diferença. E outra diferença muito importante na doutrina espírita e que nos diz muito na codificação é que Deus é que é o nosso Pai. Quando tem ali no flyer da palestra filhos adotivos ou pais adotivos, é exatamente isto para percebermos. Os filhos são de Deus, não são nossos. Deus confiou nas nossas capacidades, nas nossas características, para nos entregar em mãos aqueles seres, para através da nossa educação moral, através da nossa experiência, das nossas vivências, educarmos aquele ser. E quando nós chegarmos um dia mais tarde, como a um plano espiritual, e se conseguíssemos ter uma conversa com Deus,
Deus não nos vai perguntar, e então, o que é que fizeste com os teus filhos? Ele vai nos perguntar, e então, o que é que fizeste com o meu filho? E a gente aí vai ter que dizer o que fez com o filho dele. Nós temos que perceber que, enquanto espíritas, nós não somos pais. Nós estamos como pais. Nesta reencarnação, nós estamos como pais, estamos como filhos, estamos como marido, estamos como mulher. Nós estamos na experiência reencarnatória que precisamos para adquirir os conhecimentos necessários para crescermos moralmente, espiritualmente, num conjunto vasto de áreas e que é extremamente rico para o nosso crescimento espiritual. Portanto, esta percepção de que estes filhos adotivos são externos a nós, são todos. Um filho adotivo é tão filho quanto um filho biológico. E depois nós não percebemos porque é que um filho biológico é tão desejado e depois, ao mesmo tempo, ao longo da vida, deixam de falar para os pais, deixam de falar para os irmãos, e depois há aqueles seres que nós chamamos de, muitas vezes, de vizinhos, de amigos, com quem temos uma ligação muito mais forte com aqueles que são nossos. Portanto, a ideia do biológico, enquanto espírita, é uma ideia um bocado errada. Todos precisam de amor. Todos são importantes. Claro que um filho biológico que é amado, que é desejado pelo casal e que é dado a oportunidade de vir como o nosso filho, ótimo, é um projeto nosso, é um projeto de vida que se vai construir. Agora, se não consigo ter um filho e não quero ter um filho de alguém, porque pode ser um problema, isto é que é uma visão redutora da complexidade da vida e da riqueza que são as experiências vividas em conjunto. Depois, há aqui algumas frases que eu acho que são simples, mas chave para falarmos. Estes filhos adotivos não nasceram das nossas células, mas nasceram dos nossos sentimentos. Um filho biológico, muitas vezes, vem por acidente. Um filho adotivo nunca vem por acidente. Vem sempre por vontade, vem sempre por amor. Vem preencher uma necessidade que temos de amar. Este filho não vem preencher um vazio no casal, não vem preencher um vazio numa casa. Vem preencher a necessidade que nós temos de amar. E quando este amor é muito, esta capacidade de amar e de doar-nos ao outro é enorme, e do outro lado encontramos alguém que a quer receber, neste conjunto da vontade de dar e de receber, consegue-se construir um projeto maravilhoso. Ninguém está obrigado a adotar. A adoção não pode ser uma moda. Não podemos querer adotar porque quem adota é mais evoluído do que quem não adota. Não. A adoção é uma questão de sentimento, é uma questão de amor. E por isso é que esta frase a seguir me marca particularmente, mas acho que é extremamente rica no conteúdo que traz. Temos é de aprender a amar. É o amor que diz o que devemos e podemos fazer. Se sentimos que não temos esta capacidade de amar, de receber um ser em nossa casa, não tem mal. Nem toda a gente tem que passar pela vivência de ser pai ou de ser mãe. Não. Nem tem que sentir mal por isso. Por isso é que é importante também percebermos que há muitas formas de o fazer. Nós podemos pegar numa criança e levar para a nossa casa e criá-la, educá-la nos nossos princípios, dando-lhe afeto, dando-lhe amor, cuidando dela como nós achamos que deve ser. Ou, se não temos essas condições, quer físicas, quer profissionais, quer económicas, para termos essa criança em casa, nós podemos apadrinhar nos orfanatos algumas crianças. E, através do donativo, suportar os custos daquela criança ao longo da sua vida. Mas trazer para casa é melhor que adotar, do que apadrinhar. É uma visão. Na minha perspectiva, são diferentes, mas são ambas válidas. Ter por ter, em casa porque toda a gente tem, ou porque é bonito e socialmente as pessoas acham que deve ser, não. Ou há um amor que faz com que os dois seres se liguem e tenham esta afinidade para construir este projeto, ou então mais vale se calhar apadrinhar. Cuidarmos dos nossos sobrinhos, cuidarmos dos nossos familiares mais velhos. Todos nós temos projetos de vidas diferentes.
Nem toda a gente tem que casar, nem toda a gente tem que ter filhos. Não. Nós propusemos a coisas diferentes antes de reencarnarmos. Por isso é que dizia aqui atrás, é importante aprender a amar e ouvir o que o amor diz que devemos fazer. Depois, passando um bocadinho mais à frente, nós devemos esconder aos nossos filhos que eles são adotivos? A resposta é não, nunca. Não é uma resposta minha, é uma resposta que nós encontramos no Espiritismo e, curiosamente, na psicologia. Como sabem, o Espiritismo diz, se as ciências disserem algo diferente do que a codificação diz, para seguir. Mas a verdade é que, até nisso, elas partilham os saberes e são iguais. O que acontece é que nós, muitas vezes, não queremos confessar aos nossos filhos que eles são adotivos. Porquê? A nossa insegurança, o medo de perder. Quanto mais pequeno ele for, ele não sabe que foi adotado, nem se vai aperceber. Então, se ele puder ter a mesma cor de cabelo ou a mesma cor de olhos do pai ou da mãe, para que a gente diga, é mesmo parecido com o pai. E a gente faz figuras aí tantas vezes, é mesmo parecido com o pai, mas é adotado. Portanto, outros são completamente diferentes, nem parece ao pai, e é do pai. Portanto, as semelhanças físicas é mais para uma segurança nossa. Não nos enganemos. Por outro lado, o medo de serem rejeitados por não serem biológicos. Eu tenho medo que a criança não aceite muito bem. Depende. Depende da forma como eu lhe vou explicar que a situação foi originada. O medo de traumatizar a quem? É traumatizar, é ser rejeitados ou é de me deixar a mim, que a adotei? Medo de provocar revolta. Ups! Em quem? Em mim? Nele? Medo dos comentários da sociedade. Lá estamos nós, novamente, aos outros. No fundo, a insegurança é nossa. Em todos aqueles aspectos, nós estamos sempre a achar algo da opinião do outro, quer da criança, quer da sociedade. E não paramos para pensar que, se calhar, não é preciso achar. É assumir esta realidade da adoção como um processo normal. Não é? E mais não posso contar, porque fica para a frente, pronto. Senão, vou estragar alguns dos segredos. Mas é muito curioso porque há histórias muito curiosas de quem adota. Há quem esconda completamente a origem do pai ou da mãe biológicos, ou que diga que nem quer falar sobre esse assunto. Ainda há pouco tempo eu tinha uma doente em fase terminal que foi a uma consulta com a filha e com uma pessoa ao lado, um jovem. E eu perguntei se era filho da senhora. E ela disse que não, que era sobrinho, que estava a ser cuidado por ela, porque a mãe... E eu disse, porque a mãe o quê? E ela enfrenta o miúdo, enfrenta tudo e disse, mais valia não ter nascido. E então, eu pensei assim, estão a falar da mãe deste rapaz. E ele, muito convicto. Se nós disséssemos a uma criança que é adotada, olha, eu não sei quem é a tua mãe, mas a tua mãe, olha, abandonou-te, é horrível. A criança, claro, que ia ficar com uma aversão à mãe. Ia ter ali um ódio que nunca ia conseguir resolver porque não sabia quem era a mãe. E quando nós temos um sentimento e sabemos que aquele sentimento é provocado por alguém e nós mesmo assim não temos coragem de resolver, imaginem o que é gerar um sentimento por alguém que não conhecemos e não sabemos como é que vamos resolver. Dizer isto a uma criança, ou dizer assim, olha, eu não sei quem é a tua mãe, mas para mim, a tua mãe é a melhor pessoa do mundo, porque se não fosse ela, eu não te tinha como meu filho. É completamente diferente a mensagem que nós passamos àquela criança. E perceber que aquela criança precisou de passar por esta vivência de não ser um filho biológico para crescer em algum processo. E que eu, se quero adotar aquela criança, eu tenho que agradecer ao instrumento que foi usado para eu poder adotar aquela criança. Portanto, eu também tenho que estar grato àquela mãe por ter gerado aquele filho. E é esta a visão que nós passamos de todos estes elementos que constituem a família, que é fundamental e essencial ser trabalhado com as crianças. Quem foi adotado precisa de passar por essa experiência de ser adotado.
é a sua aprovação, sentir-se não biológico, mas sim afetivo. Isto pode ser essencial para ele. Volto a dizer, não temos que julgar, temos que sentir. É isto que eu quero fazer, então é isto que eu vou fazer. O importante para a criança é sentir-se amada e respeitada, verificar que não há distinção entre eles e as outras crianças. A adoção é a extensão do nosso sentimento, que busca outro sentimento de alguém que quer amar perante alguém que precisa ser amado. E por aqui, acho que é mais do que notório que devemos ter efetivamente cuidado nos juízos de valor que fazemos relativamente às mães que deixam estes seres a serem adotados. Se este ser precisa de passar por isto, vai acontecer. Se não precisa e a mãe o originou, Deus está cá e vai tratar de providenciar àquela criança alguém que consiga levar os objetivos daquela criança a bom porto. Deus está atento a tudo, Deus sabe o que faz. Portanto, o nosso trabalho é de amar, é de ajudar e esquecer todo o resto. Se calhar até para nós. Se calhar somos nós que se calhar até precisamos passar por esta vivência de não conseguir ter um filho para amar alguém que não é nosso. E curioso, muitas vezes não adotamos filhos, mas olhamos para o lado, ou é um irmão, ou é um vizinho, ou era quantas vezes antigamente se tomava conta de um primo, ou do afilhado, porque a madrinha não conseguia tomar conta, e tomava-se conta de uma criança e criava-se aquela criança como sendo dela, e no fundo biologicamente não era, mas eram dadas às madrinhas porque tinham melhores condições. Quantas vezes? Haverá sempre uma razão para adotarmos uma criança. O que nós não podemos admitir é que toda adoção é dívida do passado. Podemos fazê-lo por um gesto de amor incondicional para o compromisso da nossa evolução espiritual. Nós podemos perceber isto aqui efetivamente como algo importante. Nós às vezes podemos não ter proposto adotar, mas durante esta vivência surgiu a oportunidade e eu fiz. Pronto. É algo que eu vou adquirir de novo, de algum crescimento na minha parte espiritual. E depois, para sintetizar, e voltamos à segunda parte, eu vou ser muito breve nesta questão da adoção dos homossexuais. O que o Espiritismo diz, de uma forma muito simples, é que o amor não tem sexo. Nós, enquanto espíritas, sabemos que somos um espírito que nesta encarnação estamos homem ou estamos mulher. Nós não somos homem nem somos mulher, somos espírito. Estamos como homem e estamos como mulher. Sabemos que as ligações entre os seres, as ligações que unem os seres, não são as da consanguinidade. É os afetos, é os valores morais, aquilo que nós chamamos as famílias espirituais, né? Que são mais completas, mais ricas. A questão dos homossexuais é abordada também no Espiritismo, por Raul Teixeira, Divaldo e também na própria codificação. E eles dizem uma coisa muito curiosa, é que se o amor não tem sexo, amemos, seja quem for. E fazem uma reparação muito curiosa, que é, e a sociedade faz esta análise, é que se as crianças vão para um seio de uma família homossexual, podem adquirir os mesmos comportamentos. Então, eu faço uma análise um bocadinho mais dura, mas que acho que é importante fazer no sentido de uma tomada de consciência. Todos os homossexuais, mas todos, são filhos de heterossexuais. Se assim fosse, alguma coisa não estaria bem. Por muito que isto choque, e como eles dizem mesmo ao longo do Raul Teixeira, tem um testemunho brilhante que fala sobre isto, e ele diz, não vale a pena perder tempo com isto, não faz sentido discutir. Enquanto espíritas, se nós somos espírito, se nós temos amor, se nós temos relação, não temos que ter esse medo. Então ele diz, o amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua, ao relento, submetida a todo o tipo de excreção, a ser criada
nutrida, abençoada por um lar de casal homossexual. Muita gente assevera que a criança corre riscos. Mas como? Nós estamos a acompanhar as crianças correndo risco nas casas dos seus pais heterossexuais todos os dias. Outros afirmam que a criança criada por homossexuais poderá adotar a mesma postura, a mesma orientação sexual. O que também é falso. A massa de homossexuais no mundo advém de lares heterossexuais. Então teremos que concluir que são os casais heterossexuais que formam os homossexuais. Logo, não devemos entrar nesta discussão que é tola, preconceituosa. Aquele que tem amor para dar, então que dê. E é exatamente esta a conclusão que eu faço desta palestra. Quem tem amor para dar, dentro do que a lei permite, dentro daquilo que o coração pede, ame e adote. Nesta segunda parte da palestra, eu vou recorrer aqui às minhas cábulas, que é para não fazer asneiras. Eu vou-vos apresentar uma senhora de seu nome, Aparecida Castro. É uma senhora que vão ver depois pela pronúncia que é brasileira, reside em Portugal há 25 anos, estuda Espiritismo há 38 anos, desde o momento em que buscou resposta para uma das perguntas mais difíceis da sua vida. Por que é que a filha de 2 anos e meio partiu num acidente de carro? É mãe de 2 filhos biológicos, mais alguns adotivos, tem 4 netas, das quais algumas também é cuidadora, frequenta a associação e tem uma história maravilhosa para vos contar. Para simplificar a história e perceberem a riqueza desta questão da adoção, eu vou conduzir a entrevista com algumas perguntas e respostas. Se não ouvirem, digam, que a gente tenta falar mais alto um bocadinho, não é, Dona Aparecida? E para que toda a gente possa ouvir, eu vou pôr aqui as cadeiras mais deste lado. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite. A senhora não se incomoda de filme? Não, pode, esteja à vontade. Já lhe tinha perguntado, esqueci-me de lhe dizer. Dona Aparecida, vou buscar aqui as nossas perguntas, as nossas cábulas, não é? Que eles não precisam de saber de tudo. Eu queria que nos contasse um bocadinho, Dona Aparecida, a história da sua vida. Como chegou ao Espiritismo, o momento do acidente, as palavras que a sua filha lhe disse, acho que são extremamente ricas enquanto exemplo, se pudesse ser. Vou tentar falar alto, se não ouvirem, avisem, tá? E se começar a falar muito rápido, também cortem. Tá? Primeiro, é com muito orgulho que eu venho aqui atender o convite do Ivo. Já fui à Associação Caminheiros do Amor, Caminheiros do Amor, esse nome, né? E também, para mim, por uma coincidência, que não há coincidência, há 20 e tais anos atrás, eu e meu marido já estivemos em palestra nessa associação. E volto hoje como convidada. Bom, primeiro, eu, aos 22 anos de idade, tive a minha primeira filha. Larguei tudo da minha vida, a universidade, tudo para cuidar unicamente da minha filha, que achava que era a coisa mais importante. Aos 25 anos de idade, bom, antes disso tive minha filha, depois de 1 ano tive o segundo filho. Então, enquanto muitas mulheres se preocupavam, eu preciso engravidar, eu ao contrário, eu preciso controlar, porque senão teria um filho por ano. Aos 25 anos de idade, num acidente, eu perdi a minha filha de um minuto para o outro. Era a primeira neta paterna, primeira neta do lado materno, e foi assim uma coisa que não havia explicação. Eu sempre fui frequentadora do catolicismo, fui catequista, tinha amizade com todos os religiosos ali e nada me respondia a minha pergunta. Aceita a vontade de Deus? Não, não aceito a vontade de Deus. Porque Deus assim quis? Não, também não aceito. Andei à procura, até que fui orientada a procurar uma casa espírita. E, inclusive, recebi de uma prima um livrinho para ler, alguma coisa, e aquilo foi me puxando. E eu comecei a frequentar a casa espírita à procura de resposta. Mas ainda com muita revolta, tudo que me apresentavam lá parecia que era tudo mentira, que era uma treta do caraças, não sei o quê. Ia para casa. Bom, vou a uma palestra e antes do acidente, voltando atrás um bocadinho, antes do acidente, no dia do acidente, eu trazia comigo uma tristeza muito grande. Era alguma coisa que estava ali, que estava mesmo me desconsolando. Minha filhinha tinha 2 anos e meio, tinha aquele linguajar de uma criança de 2 anos e meio, porém, hoje eu percebo que ela tinha uma compreensão muito grande das coisas.
Ela veio um período muito curto aqui para cumprir algum trabalho que ela tinha para fazer, mas estava bastante esclarecida. E ela me viu muito triste, segurou muito firme na minha mão e disse: mamãe, não se esqueça, eu não sou a única criança do mundo. E eu sei, filha, que tem mais crianças, mas 2 horas depois eu já não tinha minha filha comigo. Bem, criou toda aquela revolta, eu andei à procura então da resposta através do Espiritismo, e foi aquilo que foi mais me consolando, foi aquilo que eu mais aceitei como racional, porque eu não tinha aquela fé cega de aceitar a vontade de Deus, eu queria minha fé raciocinada. Vou a uma palestra no Centro Espírita e no dia eles leram então a mensagem de um livro chamado Crianças do Além, que é psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Marcos, onde ele contava a história de uma mãe que perdeu 3 filhos num acidente. E quando eu ouvi aquilo, falei, nossa, como eu estou a chorar de barriga cheia, né? Ela perdeu 3, né? Em todo caso, na hora, caiu tudo muito bonitinho. Fui para casa, olha, mais uma história, mais uma treta. Mas aquilo ficou. Passado mais ou menos, sei lá, 1 mês ou pouco mais, eu vivia numa cidade, minha família na outra, a mais ou menos 100 quilômetros de distância. Minha sogra me telefona a contar que estava em casa com uma menina, com uma criança, e que precisava de um lar de acolhimento. No entanto, ela não tinha condições financeiras e nem os requisitos legais para ficar com a menina. O que eu faço? O que eu faço? E eu, olha, nem quero saber. Mas só que aquilo ficou na minha cabeça. Meu marido chegou do trabalho e eu contei-lhe. E aquela história ficou. Só que quando chegou a noite, a gente não conseguia tirar aquilo da cabeça, só que não falávamos um com o outro. Era um silêncio total. Quando nós voltamos a falar, a conversar, qual foi o assunto? A menina. E decidimos então que a menina viria para nossa casa. Mas a princípio até parecia que nós estávamos fazendo um favor para minha sogra. A princípio foi mais ou menos essa a ideia. Não conhecíamos a menina, não sabíamos como é que era. Falei para minha sogra, então venha com a menina, vamos atrás de ver o que é isto. A menina chegou e cativou. Foi aquela coisa que entrou e eu digo que ela nos adotou e nós a adotamos logo de cara. E fomos atrás de toda a documentação legal, só que eu tinha na época 25 anos e a lei exigia que nós tivéssemos 30 para lar de acolhimento, poderíamos, mas nada mais que isto. Passado o tempo, e nós fomos convivendo, familiarizando, fomos tornando mesmo uma família. Tinha o meu filho biológico e essa minha filha adotiva. E aquilo, ela no lar de acolhimento ali, aquilo foi crescendo, foi realmente consolidando a noção de família. Quando obtivemos todos os requisitos legais para que pudéssemos adotar, a menina também já estava para a adoção. Aliás, ela estava pronta para adoção um bocado antes. E eles, então, como a menina já estava no lar de acolhimento, já estava toda encaixada naquilo, envolvida naquilo e sincronizada com aquilo, então nós, lógico, éramos a preferência para a menina. E adotamos, então, a minha primeira filha. Adotamos a primeira filha, tranquilo, ótimo, então 2 filhos, estamos ali. Não digo que ela nunca veio para ocupar espaço da minha primeira filha em hipótese alguma. O lugar de cada um deles está aqui no coração, tem um lugarzinho para cada um deles. Passados 3 anos, e eu, nesse espaço de tempo, sempre continuei a trabalhar com criança, ou no voluntariado, ou ajudando na assistência social, e sempre trabalhando com crianças. Num certo dia, eu vou para um trabalho de voluntariado como assistente social, visitar uns lares e passamos pelo hospital. E o Ivo deve ser testemunha dessas coisas que acontecem. E a assistente social então disse, eu tenho um caso problemático. Há uma criança no hospital que foi internada porque estava assim em estado precário, mas a família nunca mais voltou para retirar a criança. Só que não havia documentação nenhuma da criança. A criança nem sequer tinha o registro de nascimento. Então, era filha de pais ignorados, nascida em local ignorada e data ignorada. E a criança estava num estado debilitadíssimo de saúde, apresentava todos os problemas que podia imaginar. E ela me disse, precisamos verificar o que vamos fazer, porque essa criança, se não for para um lar de acolhimento, ela tem 24 horas para ir para uma instituição. E segundo os médicos, ela entra na instituição para sair para o funeral, porque ela não tem condições nenhuma. Eu não havia visto a menina, não sabia do que se tratava, mas aquilo não me saía da cabeça.
Eu fui para casa e aquilo me remoendo. Bom, meu marido estava a trabalhar, e ele ali é testemunha. Eu então peguei o telefone e liguei para ele e disse assim, tá sentado? Ele, tô, diga. Eu, olha, o que você acha de sair de casa de manhã com 2 filhos e voltar à tarde com 3? Conclusão, eu não ouvia voz nenhuma do lado de lá, eu pensei que a chamada havia caído. E eu, você tá me ouvindo? Ele, tô, mas assim, sabe que ele tô assim, bem perdido. Ele falou, do que se trata? Eu falei, olha, é uma situação precária mesmo e que eu sinto que é para nós. Ele falou, você acha que é para nós? Eu, sim, acho que é para nós. Olha, você sabe o que faz? Eu, acho que sei. Conclusão, fui até a liguei para a assistente social, ela foi comigo e ela falou, então menina, vai para sua casa para um lar de acolhimento, porque para uma instituição é realmente decretar o fim da menina. Eu digo que na minha primeira filha, a aceitação foi muito grande por parte da minha família e por parte da família da minha sogra. Digo, inclusive, que a minha primeira filha, veio reencontrar com a família da minha sogra. Eles têm a maior afinidade. Ela tem uma afinidade muito grande com a avó e com as tias e vice-versa. É um amor muito grande. Então, percebo claramente que eu fui assim um atalho para que elas se reencontrassem. No entanto, da minha segunda filha, o que aconteceu? É que houve principalmente por parte da minha família, uma rejeição completa logo à entrada, mas era o seguinte, a menina está fraquíssima, a menina está debilitadíssima em todos os sentidos e você vai sofrer uma nova perda e você não vai aguentar. Eu falei, não, eu estou preparada, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu já sei qual é o fim dela. Procurei o médico, mesmo orientação do médico, e a orientação do médico era muito clara. Você faz a sua parte, mas não esqueça de rezar para Deus, se você acreditar, para Alá, para Jeová, para quem você acreditar, porque da nossa parte nós não temos mais nada o que fazer. Nós vamos esperar agora que o alto ajude, que você faça a sua parte. Bom, minha filha hoje tem 34 anos, é uma mulata linda, terminou a universidade há poucos anos atrás, uma excelente pessoa, com toda a formação moral, missão cumprida. Dessa minha filha tem uma coisa muito curiosa, é que então tinha os 2 irmãos, né? O meu filho biológico e a irmã adotiva também. A irmã adotiva assistiu mais ou menos a chegada da irmã que ela estava em casa, mas o menino não, o menino estava para a escolinha. Então, quando ele chegou, que a carrinha parou na porta de casa, e eu fui buscá-lo, eu falei, filho, eu tenho uma novidade para você. Ele não me perguntou o que era. Ele entrou para dentro da casa, era uma casa térrea com um quintal muito grande, ele entrou e a pequenina estava ali apanhando sol no quintal. Ele entrou correndo, deu-lhe um abraço muito apertado e um beijo e disse, até que enfim você voltou. Tá? Eu digo, mais um reencontro, mas agora dentro da nossa casa. Bom, meu marido falou, espero que agora você tenha tomado juízo. E continuaram-se os anos e eu ainda envolvida com criança para lá e para cá, inclusive contava pouco no caminho sobre uma filhada adotiva que eu tenho, que eu brinco que eu fui a cegonha dela, e assim por diante, sempre uma adoção aqui, adoção ali. Passado 3 anos, mais uma vez, nós estávamos com um casal amigos que queria adotar uma criança e convidou-nos a ir visitar a instituição onde estava essa criança, e nós fomos, e nós chegamos lá para acompanhar esse casal amigo, a 300 e tais quilômetros de distância. É isso, né? 300 e tais quilômetros de distância de casa. Fomos, chegamos lá, nós entramos e eu estou acompanhando essa minha amiga. Mal eu paro, vem um menino assim de 9 anos, segura no meu braço, eu ando para lá, ele está segurado no meu braço, eu olho para ele dá um sorrisinho, eu ando para cá, ele está do meu lado. Meu marido chega, ele segura no braço, até o momento em que eu sorri para ele e ele olhou e fez assim para mim, você tem filhos? Eu tenho. Você não quer mais um? Eu não respondi para ele, continuei ali fazendo as coisas, brinquei um bocadinho com ele, voltamos para casa. Na viagem, pouco falamos, e se falamos era sobre esse casal que foi adotar, que acabou não adotando. Tá? E chegamos em casa, não falávamos nada, quando chegou a noite, vamos conversar, a primeira coisa, o menino. Conclusão,
Eu acho que 2 ou 3 dias depois, pouco mais que isso, nós tínhamos em casa o nosso quarto filho. Tá? Bom, conclusão, foi assim então a fase da nossa tivemos 2 filhos biológicos, uma que é o nosso anjinho, né? E os outros 3 adotivos. Eu vou puxando aqui já um bocadinho o assunto. Eu acho que também tem uma história muito curiosa deste reverso da medalha, da questão das suas netas. Não sei se a quer partilhar para... Quero, sim. Entra um bocadinho naquela história de os filhos, a gente passa toda a educação para os filhos, mas eles têm a opção, o livre-arbítrio, de seguirem ou não. E este meu último filho adotado, depois se casou, todos eles já são adultos, né? Se casou e teve 2 filhas lindas, maravilhosas, mas infelizmente rejeitou-as. Então eu digo que é um aluno que não aprendeu com o ano escolar dele, ele foi reprovado. E eu, ao ver aquilo, a princípio fiquei assim um bocado chocada e pensei, ele passou por toda essa experiência do abandono, da rejeição, porque já fazia tempo que ele estava numa instituição, ele já tinha 9 anos, então é aquela fase em que as pessoas já quase não querem adotá-los. E quando eu vi então ele rejeitar as meninas por completo, tanto ele quanto a mãe, quando eu vi as meninas no abandono, eu a princípio fiquei assim um bocadinho chocada, mas de imediato pensei, ele não passou na prova, mas eu vou assumir o trabalho. E crio então minhas 2 netas. Então tenho as 2 netas, uma de 14 e outra de 17, que estão comigo e que as crio desde pequenininha. Então foram 3 filhos adotivos e 2 netas. Uma história de 5. Acrescentando, a minha mãe tem 12 netos, 5 são legítimos, 5 são biológicos e 7 são adotivos. E todas elas vieram depois da minha primeira. Então dá aquela sensação de dever cumprido, de orgulho, no sentido de que as minhas sobrinhas falam, tia, eu agradeço a você. Exatamente. Dona Aparecida, muita gente comenta que um filho adotado é filho problema. Concorda? De jeito nenhum. Um filho pode ser problema ou não, quer seja biológico, quer seja adotivo. Eu costumo fazer a seguinte pergunta. Vamos a um presídio. Verificamos de todos os prisioneiros que estão lá. Quantos filhos adotivos tem lá? Tá? Pode ser que tenha um ou outro. A maior parte são filhos biológicos que os pais batalharam em cima, passaram todos os valores. Mas a gente sabe, a carne vem da carne, o espírito vem do espírito, a ligação é espiritual. Ele teve essa opção de ir por um caminho. Então o filho adotivo da mesma forma, ele vai ter a opção de seguir ou não. Mesma coisa na sarjeta, com os sem-abrigos. Quantos sem-abrigos são filhos que foram até cuidados extremosamente pelos pais e que escolheram sair de casa e que não tem nada a ver com adoção? O filho biológico ou adotivo é trabalho para nós executarmos. Agora, que eles vão ser problema, longe disso. Diga uma coisa, Dona Aparecida. Falamos ao longo da palestra da questão de não escondermos dos nossos filhos a questão da adoção. Contar a verdade, saber que são filhos adotados. Que experiência tem disso? Qual a sua opinião? A minha opinião é que a verdade sempre prevalece. Eles têm o direito de saber a sua origem. Eles têm o direito de conhecer tudo. Nunca esconder nada. E o quanto mais cedo possível. É muito melhor que você vá acomodando a cabecinha deles a dizer, como eu dizia para minha pequenina, este seu irmão saiu da barriga da mamãe e você foi feito na barriga da mamãe e você foi feita no coração da mãe. Ela sempre foi acostumada com essa ideia. Inclusive tem uma situação muito cômica em que uma coleguinha, ao brigar com ela na fase dos 5, 6 aninhos, porque você não é filha da Aparecida, você não é filha... Ah, é? A minha mãe escolheu a mim para criar e a sua foi obrigada a criar. Portanto, aprendeu bem a lição. Era mais ou menos isso que eu dizia. Então, a sua mãe foi obrigada e eu fui escolhida. Então... Outra questão que eu queria abordar aqui é a questão da educação. A ideia de também que, e era outro
tópico que daria para falarmos aqui mais uma hora, é a questão que deve-se ter uma educação diferente com aqueles que são adotivos do que não são adotivos. Não podem ser contrariados, senão podem ficar fragilizados porque já estão emocionalmente mais em baixo. Concorda com isso? Fez distinção na educação de um e de outros? Nunca fiz distinção alguma. Sempre foram educados da mesma forma. Nós temos que ter em mente que o filho adotivo às vezes traz alguns traumas, traz alguns problemas emocionais, mas como qualquer um de nós poderíamos ter. Quando nós passamos, eu cito, por exemplo, eu uma vez passei por um assalto e fiquei traumatizada por muito tempo. Nem não sou adotiva, acho que não. Se for também não faz diferença. Então, pode trazer alguma carga emocional, algum trauma. Mas a educação é a mesma, os valores são os mesmos, sempre exigir do mesmo jeito. Conto, inclusive, que principalmente quando eu adotei o meu último filho, como ele chegou com 9 anos de idade, eu não poderia chegar e falar, olha, apresento aqui para vocês um filho que eu gerei, né? Em hipótese alguma. Então, morávamos no Brasil, o menino então foi para a primária, então chega na primária, entrou na fase de adaptação da escola, e como um menino de 9 anos, quem não faz uma malandragem, né? E vinha muitas vezes ao meu ouvido saber que a professora poupava. Eu, mais do que rapidamente, eu chegava até a escola e insistia. O menino não pode ser tratado diferente, tem que ser igual. Ele é um menino com uma vida normal. Ele foi adotado para ter uma vida normal, ele não pode ser diferente. Inclusive, insistia, se ele cometer algum erro e tiver que ser penalizado, o outro irmão também estava na mesma escola, se o outro é penalizado, por que este não é penalizado? Ele tem que passar a ter uma vida normal. Pode ter algum problema de adaptação da escola, mas não com relação à adoção. E dentro de casa também foi sempre a mesma coisa. Não há diferenças. Muito bem. Dona Aparecida, atendendo à hora, que já são quase 10 horas, tínhamos aqui conversa para mais 2 horas e eles não sabem, que conselhos gostava de dar a quem está a pensar adotar neste momento? Olha, quem está pensando adotar, eu tomo sempre o cuidado de pedir para pensar o seguinte: você quer ser mãe ou você quer ter um filho? Se você quer ter um filho, não adote, tá? Não adote. Porque ter um filho é ser proprietário de alguma coisa e você não é proprietário de nada, nem dos seus filhos biológicos, muito menos do filho adotivo. Mas se você quer ser mãe, mãe é função do coração, não é função do útero, não é função do aparelho reprodutor, é função de amor. Então você pode amar aquilo que saiu de dentro de si como aquilo que está ali fora. Você tem que ter a noção do amor. Cheguei à conclusão de que realmente eu quero ser mãe, eu tenho amor para dar, eu tenho essa necessidade de doar a uma criança. Vou visitar uma instituição, vou conhecer de perto, vou aproximar de pessoas que já têm filhos adotivos, vou conhecer o assunto. Não é chegar aí a uma instituição, aí eu vou adotar, vou chegar lá e vou escolher como se eu estivesse escolhendo um eletrodoméstico e depois, se ele tiver alguma avaria, eu devolvo para o fornecedor. Em hipótese alguma, eu vou chegar, eu tenho aquela noção de que eu tenho amor para dar, eu quero cuidar de alguém, eu chego, tem essa questão da afinidade, como você comentou do seu amigo, eu comentei minha, de a gente ter aquela afinidade com esta ou com aquela criança, eu vou ser responsável por tudo. Por tudo, não é só pelas vitórias do menino, porque aquela gracinha que parece comigo, e pode ser alguma. Aliás, eu até brinco que lá em casa, o único que não parece comigo é meu filho biológico, tá? E nunca escolhi, nunca fui atrás, todos esses nunca estive inscrita para adoção, sempre fui atrás depois para acertar o papel da adoção. Então, vamos conhecer de perto, vamos ver se estamos mesmo dispostos a doar, a estar envolvido com aquela criança para todos os momentos. E saber que nós vamos ter que assumir a criança com o histórico dela. E ela vai perguntar para você, olha, quem é minha mãe então? Tá? Quem é minha mãe biológica? Ela vai perguntar quem é minha mãe e fala, minha mãe sua mãe sou eu. Você foi feito no meu coração. Mas teve uma mulher que te deu a vida e eu dou a luz da sua vida. Vamos ter que estar preparados para enfrentar tudo isso. Não achar que é um mar de rosas, mas também não é um mar de espinhos. Contudo, tem as dificuldades, mas também tem muito amor na história. E uma pergunta final, uma pergunta difícil. Que conselhos gostava de dar a quem esteja aqui no plano espiritual, proposto a reencarnar neste papel de filho adotivo? Meu conselho é o seguinte:
a adoção é uma forma de reencontro, é um atalho para o reencontro. Se tem esta possibilidade de um reencarne para sofrer um abandono, uma rejeição, ou uma orfandade, que encare esta prova, porque com certeza, se vem para passar por essa prova, vai ter o apoio, vai ter quem lhe sustente, vai ter quem sustente na parte amorosa, vai ser uma ligação de amor, uma ampliação da nossa família, passando pelo lado da família espiritual, maravilhosa. É uma experiência que vale a pena. Muito obrigada, Dona Aparecida, pelo testemunho. Obrigado. Acho que agora percebem o porquê de usar só meia hora e deixar a outra meia hora que voou para a Dona Aparecida falar sobre a questão da adoção. Nada melhor que a experiência de alguém próxima, pela riqueza da história, de passar por um processo de criar um filho adotivo, o próprio filho abandonou os filhos, o cuidar e, como ela dizia, houve ali um momento de revolta, mas depois é para mim. E é esta a resignação ativa que o Espiritismo nos convida. Não a uma acomodação, mas a aceitarmos as coisas. E a percebermos uma coisa que hoje, para quem não sabe, eu também não sabia, mas a minha irmã mandou-me uma mensagem hoje à tarde, olha o que eu descobri. Hoje, dia 25 de maio, é dia da adoção no Brasil. E então ela encontrou uma frase que dizia o seguinte: sempre me perguntei se eu estava preparado para adotar. Então eu percebi que nenhuma criança está pronta para ser órfã. E eu acho que a riqueza desta frase resume efetivamente a palestra de hoje. A criança precisa de alguém que cuide, nem toda a gente tem o perfil para adotar. Ouçam o coração, ouçam o que diz lá dentro. E se não for esse o clique, não tem mal. Se for, não se prendam. Há muitas crianças a precisar de amor. A Dona Aparecida dizia exatamente isso. Ser mãe é amor, é sentimento, não é físico. Portanto, fica o convite à reflexão. Espero que tenham gostado e até um dia destes, quem sabe, novamente para mais uma palestra aqui na Associação. Muito obrigado a todos. Está bem?